Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta segunda-feira, dia 28 de novembro, eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, para trazer as principais notícias de economia que afetam tanto o Brasil quanto o mundo. Bom, a gente começa falando sobre a expectativa para essa semana e também um pouco do desfecho da semana passada. A semana começa justamente com grandes expectativas, com a chegada de Lula em Brasília. Ele chegou junto com Fernando Haddad no domingo à noite na capital federal, depois de ter passado por uma cirurgia na laringe, aparentemente já recuperado e pronto, inclusive, para trazer mais detalhes em relação ao que vai ser definido em relação à PEC da transição ou em relação ao Bolsa Família, né? Como que o governo novo vai pagar o Bolsa Família de R$600 a partir do ano que vem. A gente lembra, a PEC da transição seria uma alternativa, tirar o Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil, de dentro da regra do teto de gastos para conseguir fazer o pagamento a partir do ano que vem, já que a regra do teto impede que as despesas subam acima da inflação, então não caberia fazer um auxílio de R$600 no ano que vem. O que tem no orçamento hoje é um auxílio só de R$400. Então, essa deve ser uma questão. Depois de vários adiamentos para chegar a um texto final, por causa da falta de consenso entre o governo Lula e também o Congresso, nessa semana Lula se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com parlamentares e vai articular ali para tentar uma solução. O que a gente teve da semana passada foi uma sinalização de que talvez o PT faça uma medida provisória para conseguir já pagar o Bolsa Família a partir de janeiro, já que estava difícil chegar num consenso. Então vamos ver se nessas articulações, nessas conversas, eles caminham mais para uma PEC, talvez uma PEC mais enxuta, ou se eles vão ter que lançar mão dessa solução de editar uma medida provisória, que aí já tem efeito de lei, depende só do governo, do executivo, para ser editada, para daí já conseguir começar a pagar o Bolsa Família a partir de janeiro, porque o prazo está terminando, os parlamentares vão entrar em recesso, então eles têm urgência em resolver isso. Bom, além dessas expectativas para a semana, tem a expectativa também de que Lula talvez defina algum nome, mas Gleisi Hoffmann já disse que o fato de Lula estar em Brasília não tem relação direta com o fato de definir ministério, sinalizou que talvez ele não defina nesse momento, então a ver se vai ter alguma definição. Mas fato é que o principal nome cotado para o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, foi escalado para participar de um almoço na sexta-feira com banqueiros. E aqui eu quero fazer uma análise um pouco de como que ficou a semana passada, como terminou a semana passada. Então, Haddad participou desse almoço na Febraban, na sexta, e aí nesse almoço as impressões, né, do mercado, de economistas, foram que o discurso dele foi um pouco genérico. Tinha uma expectativa de que talvez ele pudesse trazer mais detalhes sobre como vai ser feito o pagamento do Bolsa Família de R$600, mais detalhes sobre talvez a PEC, ou medida provisória, ou outros projetos, outras diretrizes econômicas, mas ele foi bem evasivo em relação a esses pontos, não trouxe detalhes e também não teve nenhuma sinalização mais forte de como que vai ficar composta a equipe do governo, a equipe econômica e tal. Então, diante disso, críticos disseram que Haddad não estava nem preparado para ir para o almoço da Febraban, imagina então para tocar uma pasta como economia. Isso os críticos. Já apoiadores falaram, bom, ele foi escalado de última hora para ir nesse almoço. Era de se esperar que ele não conseguisse dar detalhes, até porque ele não tá na equipe de transição do governo na parte de economia, ele não tá por dentro das discussões. Fato é que na quinta, que a Bolsa tinha subido mais de 2% por causa das notícias sobre uma possível dobradinha entre Haddad na Fazenda e Pércio Arida no planejamento, na sexta-feira a Bolsa devolveu os ganhos por causa das indefinições. Daí no sábado teve um evento no Guarujá, promovido pelo Grupo Esfera, com empresários, também com alguns interlocutores do governo Lula, e lá alguns dos destaques foram que o Floriano Pêssaro, que é o coordenador executivo da equipe de transição do governo, disse que os impasses em Brasília estão acontecendo, porque o que está acontecendo nesse momento é que a gente está trocando o CEO da empresa chamada Brasil, né? Então estava ali no evento com empresários, usou os jargões ali do mercado corporativo. E aí depois o Emílio de Souza, que é deputado estadual do PT e também amigo de Lula, completou dizendo que o problema é que até uma empresa funcionar redonda, até rodar redonda, ela demora, né? Que é também um jargão utilizado pelo mercado. Então eles falaram isso querendo dizer, a cacofonia que a gente vê em Brasília está acontecendo por causa disso. A gente está trocando o CEO da empresa, tem mudanças a serem feitas, até rodar tudo direitinho, demora um pouco. E aí, os empresários, pelo menos a parcela de empresários que estavam presentes no evento, se mostraram abertos ao diálogo, falaram muito sobre a importância do diálogo entre iniciativa privada e o poder público e falaram, esse é o governo eleito, foi eleito democraticamente, então vamos juntos, falaram sobre união para que o país avance com as pautas econômicas. Então
esse é um resumo do que aconteceu um pouco na semana passada. E aí a gente conversou com o Paulo Gala, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e também economista-chefe do Banco Master, para perguntar justamente sobre essas expectativas e sobre esse sobe e desce muito forte do mercado, né? Se ele acha que é a preocupação fiscal que está pesando e o que ele tem visto, como ele tem visto essa reação do mercado a essas discussões e indefinições na equipe de transição e na economia. Vamos ouvir. Eu acho que é muito mais um medo do mercado, Priscila, porque, de novo, volto a insistir, se for 150 bilhões de reais o valor da PEC, a gente está falando do mesmo gasto sobre PIB que a gente teve em 2022, 19% do PIB, né? Então é muito mais um temor de que isso venha a crescer no futuro do que o número em si. Eu acho que quando o ministro for anunciado e a regra fiscal, e aí de suma importância essa regra fiscal, né? A gente precisa ter uma regra fiscal clara e anunciada, né? Quando isso for anunciado, o mercado deve se acalmar, né? Eu acho que a gente está vivendo muito mais uma ansiedade em relação ao que pode acontecer no futuro do que o futuro em si, né? Então, 200 bilhões é uma expansão fiscal. Os 150 bilhões não é uma expansão fiscal, né? Eu insistiria nesse ponto, né? Bom, e um outro ponto que eu queria abordar aqui, além dessa questão, então Paulo Gala falando aí sobre talvez um exagero no mercado, de temor das coisas que, né, do que pode acontecer e tudo. Só queria acrescentar que o que alguns outros especialistas também dizem é que esse temor é um temor que vem, porque também o momento econômico agora é mais complexo do que nas outras gestões petistas ou nas outras gestões de Lula. E eu acrescento um ponto, assim, eu acho que os participantes do mercado, eles já têm uma tendência a ser mais liberais, né? Tem uma tendência no mercado a caminhar mais para a direita. Então, eles já têm um pé atrás ali, já não gostam muito do discurso mais à esquerda, de uma política econômica mais heterodoxa. Então, qualquer coisa que acontece no mercado já desencadeia uma reação exagerada, como disse o Paulo Gala, né? Já desencadeia uma reação mais enérgica, né? Hoje eu tava pensando aqui, conversando com algumas pessoas na redação, como que seria se o governo Bolsonaro tivesse anunciando exatamente as mesmas coisas. Acho que o fato de ser um governo de esquerda, um governo do PT, apesar da questão toda da frente ampla, também desencadeia essas reações mais contundentes, né? Por parte do mercado e de economistas, e que tem também um temor ali de que o governo Lula caminhe mais para um governo no formato do governo Dilma, que tomou medidas muito criticadas do ponto de vista econômico, e não caminhe para o primeiro mandato do governo Lula, né? Que foi um governo que tinha um bom momento, vinha com uma herança das reformas feitas pela FHC, boom de commodities, e que foi considerado mais responsável do ponto de vista fiscal, colocou nomes renomados na economia. Então, toda dúvida que fica, né? O que muitos participantes, economistas e participantes do mercado dizem o temor é o novo governo de Lula caminhar mais para o segundo mandato de Lula e também os mandatos de Dilma do que para o primeiro mandato de Lula, que foi um mandato um pouco mais responsável do ponto de vista fiscal, dos gastos públicos. Bom, então essa é uma discussão. A outra discussão que eu queria colocar aqui também é sobre o que a Haddad sinalizou de que devem ser as prioridades para a economia. Então tem a questão da reforma tributária, né, avanços de projetos que já contam com o apoio do setor privado, a PEC 45, que prevê simplificação de impostos sobre consumo, também unificação de impostos, mudanças no imposto de renda. Essa é a parte de reforma tributária. Tem também previsões de gestão do gasto público, né, como acomodar o Bolsa Família no orçamento. Terceiro ponto, aspectos para o desenvolvimento, então investimento em educação e ciência, educação básica, melhorar o resultado do gasto, trazer mais eficiência para o setor. E um quarto ponto ainda é melhorar a relação com os outros poderes, né, que Lula quer virar a página da guerra entre a presidência e os demais poderes, o que poderia também reduzir um pouco do nível de tensão, de incerteza que também acaba batendo em juros. Então, essas são as principais propostas. E o que eu perguntei para o Paulo Gala? Falei, Paulo, você acha que, diante do que a gente tem de configuração do Congresso, que é um Congresso mais à direita, diante de um momento da economia que é complexo, você acha que vai ser possível o governo Lula caminhar para fazer todas essas pautas? E como que o governo vai conseguir fazer para conciliar responsabilidade social com a responsabilidade fiscal? Perguntei se ele acha que ele vai conseguir tocar nesses dois pontos, né? Então, avançar na pauta social, que é importantíssimo, mas, além disso, também vem do social. Esse foi um ponto. E a outra questão também
foi como que o governo Lula vai acomodar todos os quadros que precisa acomodar dentro da estrutura do governo. Porque, desta vez, o governo petista, ele tem apoio de partidos da esquerda, tem apoio de outros partidos por causa da Frente Ampla, até trazidos com aliança com o Geraldo Alckmin, né, que ficou como vice, né, do governo Lula. E, além disso, o governo Lula também tem uma questão histórica de reconhecer quadros históricos do PT. Então, eu também perguntei se isso tudo, se toda essa estrutura, todos esses quadros, todos esses partidos cabem dentro da estrutura do novo governo. Então, esse foi o primeiro ponto, questão dos ministérios, e a questão também de se é possível o país conseguir conciliar o social e o fiscal. Vamos ouvir. Tudo não vai caber, né? Porque além da questão do PT, tem também a Frente Ampla, porque a gente está falando de um governo que reuniu pessoas das mais variadas partes da esfera política, né? Se a gente imaginar que o Alckmin era o principal adversário do Lula e virou vice-presidente, né? Ou seja, uma figura-chave no novo governo, por aí a gente já tem ideia da necessidade de espaços que a gente vai ter, né? Então, eu acho que não é uma tarefa fácil. Mas, por outro lado, vários ministérios estão sendo reconstruídos também, vão ser reconstruídos, o que eu acho que é razoável, porque um país com a complexidade de coisas que a gente tem para resolver, precisa de ter realmente um Estado capacitado para isso, né? Então a gente provavelmente deve ter recriação do Ministério das Cidades, do Ministério da Indústria, Desenvolvimento do Comércio e por aí vai. Então, nesse sentido, vai se abrir espaço, né? E é uma representação legítima também, né, Priscila? A gente precisa lembrar que são pessoas que receberam muitos votos, né? Em muitos casos foram eleitas ou são figuras importantes da sociedade que, né, é louvável que elas estejam no governo para nos ajudar com a gestão pública. Então, eu acho que no final do dia tudo vai se encaixar aí, mas ainda tem um tempinho. O mercado está um pouco ansioso, eu acho que ainda vai um tempinho aí até o final do ano para tudo ir mais ou menos no lugar, né? Eu acho que é perfeitamente possível se o país voltar a crescer. Se a gente conseguir atingir taxas de 2%, 3% de crescimento, essa conta fecha sem maiores dificuldades, né? E para isso, obviamente, que precisa ter uma gestão equilibrada, né? Tanto no sentido monetário quanto no sentido fiscal do termo, né? Uma coisa que me preocupa muito é a gente não conseguir reduzir a taxa de juros no ano que vem. Então, eu acho que se eu fosse o novo governo agora, eu seria conservador na parte fiscal, buscando essa queda de taxa de juros no ano que vem. Tudo que a gente não quer é uma desvalorização da taxa de câmbio agora, o câmbio indo para próximo de R$6 e impedindo o Banco Central de cortar juros no ano que vem. Então, acho que se o governo insistir muito numa política fiscal, num gasto fiscal muito expansionista, muito expansivo, ele pode comprometer esse movimento de corte de juros, né? Não acho que vai ser esse o cenário, tá? Mas eu acho que é isso que está na mesa e que é o que preocupa mais, né? Bom, então, grandes expectativas para a semana, como eu falei aqui na abertura. Vamos ver como que essas questões, tanto de ministérios, quanto responsabilidade social, fiscal, como ficam essas discussões ao longo dessa semana, que deve ser uma semana importante, cheia de notícias por causa das reuniões que o Lula deve fazer, né, por causa do retorno a Brasília. Então, deve ser uma semana que algumas coisas podem se desenrolar, mas lembrando que talvez os ministérios ainda não estejam definidos. O próprio Paulo Gala falou, eu acho que talvez essa definição fique até um pouco mais para frente, mais para dezembro. Então, a ver como que as coisas se desenrola, a gente vai estar aqui, lógico, no CNN Money, trazendo todos os detalhes e as principais informações para vocês. Falamos sobre economia, macro, expectativa para a semana. Queria trazer aqui um assunto um pouco diferente do que a gente costuma abordar, que é a questão dos fundos imobiliários, né? Diferente do que a gente aborda, não, né? Que a gente fala muito de investimento de bolsa, de dólar, mas às vezes não fala de alguns investimentos específicos. E os fundos imobiliários tiveram a 5ª semana seguida de queda. Eles ainda acumulam uma alta de 1,7% no acumulado de 2022, mas desde o pico em outubro, do dia 7 de outubro até agora, ele já acumula uma queda de 5%, por causa de tensões com eleição, aumento de juros que acabam afetando os fundos imobiliários. E a gente conversou sobre isso com o Arthur Vieira de Moraes, que é economista e sócio do Clube FI, e ele é um dos maiores especialistas aqui do país sobre fundos imobiliários, então eu sempre gosto muito de escutar as opiniões dele para entender um pouco do que está acontecendo com o mercado de fundos imobiliários, e recomendo também que vocês acompanhem ele para ver notícias, quais são os fundos mais indicados, etc. Então vamos ouvir um pouquinho do que ele falou. A parte imobiliária vai bem. Os galpões de logística estão super demandados, os escritórios estão voltando com sua ocupação, os shoppings estão lotados, os ativos de varejo. Então a parte imobiliária desse mercado vai bem. Agora, a parte financeira sofre com o aumento dos juros futuros. A gente viu nesse período de umas 5 semanas para cá, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2025 sair de 11,8 ao ano, chegou a bater 14 e na sexta passada estava 13,84. Um Tesouro IPCA 2026,
que pagava IPCA mais 5,5 há 5 semanas, agora paga IPCA mais 6,35. Então isso faz com que todos os ativos de risco sofram. Os fundos imobiliários, eles desvalorizam a sua cotação, a sua parte financeira, para manter a atratividade frente ao novo patamar de taxa de juros. Mas esses juros também são voláteis, daqui a pouco eles podem voltar a cair, e para o investidor que tem visão de médio e longo prazo, tem que prestar atenção, porque boas oportunidades vão aparecer nos fundos imobiliários. E para finalizar o Money de hoje, quero falar sobre a abertura dos mercados globais, porque todas as bolsas estão abrindo em queda, as bolsas asiáticas fecharam em queda por causa do avanço da Covid na China. Então, vou falar um pouco sobre o que está acontecendo lá, para vocês terem uma dimensão do que está acontecendo, e é algo que deve impactar muito a economia global. Já está impactando, só não estava impactando mais porque o governo chinês estava fazendo estímulos até a semana passada, então os índices estavam segurando a onda. Mas parece que nessa semana nem isso vai acontecer, e eu vou trazer aqui um panorama do que está acontecendo e explicar as implicações no mercado. Então, a China registrou pelo 5º dia seguido recorde de casos de Covid, e é recorde desde o começo da pandemia. Então, uma situação ali de casos subindo bastante. E aí, milhares de pessoas estão participando de atos em Xangai, que é o centro financeiro do país, também em Pequim, e alguns grupos chegaram, inclusive, a pedir a renúncia de Xi Jinping, um país que, como eu disse, né, é um país que reprime essas manifestações, liberdade de expressão, é algo muito raro de se ver, e vários especialistas estão dizendo isso, que para chegar nesse nível de ter protestos por lá, população pedindo renúncia de Xi Jinping, sabendo que ali tem um regime comunista que reprime manifestações, é algo que mostra o nível de tensão por lá. E aí eles fizeram esses protestos depois que vídeos foram publicados nas redes sociais mostrando que as restrições na pandemia atrasaram a resposta de bombeiros num incêndio que matou 10 pessoas num prédio no oeste do país. E aí tem toda essa discussão sobre a política de Covid zero. Então, quando tem algum caso por lá, eles já fecham tudo, os lockdowns estão aumentando em várias regiões consideravelmente e a população não aguenta mais. E tem toda a questão também de demora no avanço da vacinação, Xi Jinping e o governo, o Partido Comunista Chinês, querendo que a população use as vacinas chinesas, não se abrindo para outras vacinas. Então, toda essa discussão aí de por que eles demoram tanto, né, estão demorando ainda muito para vacinar a população e aí fazendo essa política de Covid zero, de restrição e fechamento total, que é algo que outros países já não adotam mais. Países que estão com a vacinação avançada, que conseguem combater, né, o avanço da Covid ou casos graves de Covid justamente por causa do avanço da vacinação. E aí eles fazem medidas menos restritivas do que a China, que daí fecha tudo quando surge qualquer caso de Covid. Então, é uma situação bem complicada por lá. E agora falando sobre os impactos para o mercado, isso já está mexendo com o preço do petróleo, com o preço de minério de ferro, porque a China é o principal comprador de commodity do mundo, é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, além das volatilidades que a gente está vendo na Bolsa por causa das definições do novo governo Lula, economia, indefinições, PEC, podem ter certeza que isso também está afetando o nosso mercado e deve afetar daqui para frente, porque a nossa Bolsa é muito baseada em commodities. Cerca de 1/3 do Ibovespa é só de ações ligadas a commodities. Então, há uma perspectiva também de desaceleração na demanda, porque a China é o país que mais demanda commodities no mundo, então isso pode afetar os preços globais, né, e traz uma preocupação muito forte de desaceleração global. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, por outro lado, uma outra preocupação grande no mundo é com a inflação, né? Então, com a China, mais uma vez, aí na iminência de fazer mais lockdowns e fechar o país como um todo, se a fábrica do mundo, mais uma vez, parar, o que a gente pode ter são dois cenários, né? Um de desaceleração dos preços por queda da demanda, mas, por outro lado, também uma redução da oferta de itens de tecnologia, por exemplo, que a China fornece e que podem trazer de novo gargalos para a economia global. Por enquanto, o cenário que se coloca é um cenário de essa perspectiva de desaceleração ainda mais forte na China, tá trazendo os preços de commodities para baixo, de matérias-primas para baixo. Então, isso traz uma expectativa, pelo menos no curto prazo, de que isso pode até, inclusive, ajudar a combater a inflação que está batendo recordes nos países avançados. Então, é aquela notícia, má notícia, que às vezes ajuda o mercado. Então, uma desaceleração da China traz os preços de algumas commodities para baixo, pode ajudar um pouco na inflação, pode ajudar um pouco na desaceleração do ritmo de alta dos juros nos principais países do mundo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é o que o mercado está refletindo hoje com todas as bolsas caindo, que é a preocupação de a segunda maior economia do mundo estar desacelerando. Então, se o segundo maior motor da economia global desacelera,
o que a gente tem de cenário é uma desaceleração da economia como um todo e, pior que isso, né, já havia uma previsão de desaceleração da economia global, com a China ali com uma previsão de crescer cerca de 3%, lembrando que a China por 2 décadas, entre os anos 2000 e 2010, cresceu num ritmo de 10% ao ano, então 3% é muito pouco para a China, e então isso está preocupando demais toda a comunidade global, porque já há uma perspectiva de crise global, desaceleração, por causa de inflação subindo no mundo todo, pós-pandemia, que aí fez com que os bancos centrais todos subissem juros para combater essa inflação. Agora vem mais um baque, né? Inclusive eu lembro que o FMI, se não me engano, tinha falado já, no jeito que tá o mundo estressado, se a gente tiver mais um choque, isso com certeza vai levar o mundo para uma recessão mais profunda, né? Então, a ver como que vai se desenrolar essa questão da China para ver se pode ser esse choque aí que pode levar o mundo para uma recessão um pouco mais profunda, né? E com impactos, inclusive, para o Brasil. É por isso que, quando a gente fala de economia, das perspectivas aqui, eu sempre tento falar ou perguntar para os economistas sobre a questão da desaceleração da economia global, né? E da China, que acaba afetando muito, né? Diretamente aqui o nosso país. Inclusive, estava conversando até com um professor da FAAP, de Relações Internacionais, que estava falando isso, né? Que a gente fica muito preocupado com a Europa e com o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, até por uma proximidade maior cultural, mas hoje a maior preocupação do Brasil deveria ser, de fato, a China e o que acontece com a economia por lá. Dito isso, o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana. Vamos que vamos, na força, na fé, e a gente vai atualizando para vocês, claro, todas as notícias ao longo da semana. Obrigada pela companhia, pessoal. Tchau. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.